Olá, meu irmão, minha irmã. Resistir ao mal que nos fazem, o que querem fazer, é sempre uma atitude comum a nós, espíritos encarnados aqui na Terra. E é bom que nós compreendamos que não é uma atitude positiva, resistir no sentido de querer revidar e querer realmente fazer com que aquilo perdure. Um faz, o outro retribui na mesma moeda, como se fosse de nossa parte um dever revidar o mal que nos fazem. Quando vamos estudar com mais detalhe essa questão, quando ouvimos as orientações daqueles que são mais experientes do que nós, que viveram aqui na Terra, hoje se encontram no plano espiritual e nos ensinam, e principalmente daquele que foi para nós o exemplo maior, né, que foi Jesus, nós passamos a compreender que a atitude mais importante, mais necessária, é a de inverter a situação. Alguém nos faz o mal e nós fazermos o bem, ou nós, pelo menos, silenciarmos e não permitirmos que aquele mal possa persistir. Muitas vezes as coisas se complicam na vida por essa capacidade nossa, que o orgulho nos proporciona, de querer revidar. E são tantas as desgraças, tantos os acontecimentos trágicos que poderiam não ter acontecido se houvesse por parte de uma daquelas pessoas a providência de calar ou de simplesmente afastar-se. Então, os benfeitores espirituais se preocupam com base naquilo que Jesus nos ensina. E por isso que nós vamos aqui repetir uma passagem que acredito conhecida de todos nós, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo de 38 a 42, onde Jesus disse: Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos, com ele, fazer ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais àquele que vos tomar emprestado. Essa passagem evangélica é um convite realmente a nós mostrarmos o outro lado da moeda. A outra face não é no sentido de nós simplesmente alguém nos bate e nós talvez como que estivéssemos gostando de ser açoitado, de ser ferido, de ser maltratado e virarmos o outro rosto para que ele continuasse a nos bater. Não. Temos que compreender não no sentido literal, mas no sentido moral, espiritual que essa proposta apresenta. O outro lado, se uma pessoa age por violência, o outro lado da violência, o lado contrário, é o da mansuetude, é o da paz. Então é exatamente isso para que nós não resistamos a esse mal. E daí então temos a oportunidade de neutralizar os efeitos de uma atitude que poderá se transformar em tragédia. Observemos então aqui no comentário dessa mensagem o que diz o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E nós estamos aqui com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra básica da doutrina espírita, codificado por Allan Kardec. E no capítulo 12, amai os vossos inimigos, então na passagem que diz respeito a se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra, veja o que diz Kardec sobre essa passagem evangélica. Os preceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei e harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra, não mais que aquela que diz
para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, dissipando-lhe todo medo, se não se opusesse a um freio às suas agressões. Logo, todos os bons seriam vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essa palavra, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança, em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer sobre outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça, do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente, quanto mais vos eleves pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Finaliza assim Allan Kardec em seu comentário. E nós vamos aproveitar para deixarmos para a reflexão, desejando muita paz e proveitosas reflexões.